Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao meu vídeo. Meu nome é Jonathan Ribeiro e hoje eu vou te falar sobre preocupação, sobre o que você pode ou não controlar, sobre o que não vale nem um pouco a pena você ficar criando ansiedade e preocupações por conta disso. Fique comigo até o final. Talvez você se identifique, eu várias vezes caio nessa armadilha, muitas pessoas caem nelas por ficarem preocupadas, muito ansiosos com coisas que não podem fazer nada a respeito. Por exemplo, alguma coisa que vai acontecer que não depende de você, um trabalho de escola, uma palestra, relacionamentos e muitas outras coisas. E eu quero que você preste muito atenção sobre o que vale e o que não vale a pena você se preocupar. Esses 3 círculos que você está vendo aí é o que eu vou chamar nesse vídeo de círculos da preocupação. E preocupar-se nesses círculos aí são preocupações diferentes. São coisas que você pode fazer de diferentes formas. E existe a maneira certa de lidar com cada coisa a respeito desse círculo aí. Cada círculozinho desse daí tem uma estratégia diferente para você lidar com isso. E que caso você pegue a estratégia de um círculo, por exemplo, desse menorzinho aí, e ponha no círculo intermediário, nesse do meio aí, você vai gastar muita energia à toa. Perceba primeiro esse menor círculo aí. Esse círculo aí, onde está escrito controlo, eu controlo, significa tudo aquilo que você realmente tem controle. Por exemplo, você tem controle de uma boa parte do seu corpo. Se eu quiser levantar a minha mão, eu levanto. Se eu quiser abaixar, eu abaixo. Se eu quiser apertar o botão da câmera aqui, eu controlo. Então você pode ver que há inúmeras coisas agora, nesse momento aqui, que eu tenho total controle. Basta eu querer e eu ir fazer e eu consigo lidar com isso. Se isso que você está constantemente se preocupando com isso, constantemente você está pensando em coisas que você tem realmente o controle, pode ser que valha muito a pena você se preocupar com isso. Pode ser que se não houvesse essa preocupação, você ficaria ainda mais inativo, você se entregaria ainda mais à preguiça. É claro, você precisa se organizar da forma certa para você fazer isso. Então, esse primeiro círculo aí é aquilo que você tem controle total. A gente pode dizer que é você e aquilo que você pode controlar diretamente. Eu posso pegar o meu celular agora e eu posso controlar várias funções dele. Só que a gente vai agora para o segundo círculo, o círculo aí intermediário. Perceba que no círculo intermediário está aquilo que eu não controlo, mas eu influencio. O que está aí nesse eu não controlo, mas eu influencio? Principalmente pessoas. Preste muita atenção no que eu vou te falar. Você não pode controlar pessoas. Pessoas são incontroláveis. Sempre que você tenta controlar uma pessoa, você vai ter problema, você vai causar problema para si e para os outros. Você não pode controlar uma pessoa. Ainda que alguém ameace uma pessoa, ainda que alguém faça alguma coisa forçada, alguém tente forçar uma pessoa, isso ainda não é controle. Ela não é um robô para que eu possa controlar os gestos, os pensamentos. Eu não consigo controle de pessoas, eu consigo influenciá-las de alguma forma. E sempre que você tenta controlar algo que é incontrolável, você vai estar gastando energia à toa, em vão. Você vai estar criando problemas. E na maioria das vezes isso acontece em relacionamentos. Por exemplo, se você quer que uma pessoa mude de opinião, se você quer que uma pessoa comece a gostar daquilo que você gosta. Isso não vai dar certo se você quiser controlar, mas você pode influenciar. Por exemplo, se você tem hábitos alimentares diferentes do seu cônjuge. Você não pode controlar essa pessoa, forçar ela a se alimentar da mesma forma que você, mas você pode influenciá-la. Você pode influenciar principalmente por conta do exemplo. Você pode influenciar a pessoa e em algum momento, talvez, ela mude de opinião. Eu vou te contar uma história nesse momento de uma pessoa. Existe uma mãe, uma vez, que ela estava querendo que seus filhos estivessem todos os dias
às 8 horas da manhã, de frente para o seu carro, uniformizados para que ela os levasse na escola. Só que durante muito tempo isso nunca aconteceu. Sempre era uma gritaria, sempre ela tinha que fazer força, lembrá-los constantemente, vai trocar de roupa, vai tomar café, não se atrasem, e isso nunca funcionava. Até o momento que ela começou a entender que ela não controla os filhos dela, mas existem algumas coisas ali que estão sob controle dela. Por exemplo, o carro é dela, a comida, a alimentação é dela, a casa é dela. A partir do momento que ela entendeu isso, ela então chegou para os filhos dela e disse o seguinte: a partir de amanhã, se vocês não estiverem tal hora de banho tomado, uniformizado, café da manhã tomado, em frente ao carro para que eu possa levá-los à escola, eu vou sozinha. E foi o que ela fez. No outro dia, as crianças não estavam no horário correto e ela foi embora, sozinha. As crianças ficaram extremamente chateadas com a mãe e isso se repetiu por alguns dias, até que em poucos dias não aconteceu mais. As crianças, elas entenderam que a mãe que controlava o carro era dela. O horário da escola não vai mudar. E eles começaram a estarem naquele horário, na hora determinada lá pela mãe, o horário correto para eles irem para a escola, de banho tomado, café da manhã tomado, uniformizados direitinho. Porque ela percebeu que ela não controlava os filhos dela. Você não vai controlar sua mulher, sua mãe, seus filhos, ninguém. Pessoas não controlam pessoas. Você sabe que é muito difícil, às vezes, nós controlarmos nossos próprios pensamentos e emoções, nossas crenças, quanto mais controlar a dos outros. Isso é muito difícil. Mas preste muita atenção no que eu vou te falar. Tudo aquilo que você pode influenciar, mas não pode controlar, está sujeito a não dar certo. Por exemplo, se você tentar muita força, se você fizer muita força para querer que alguém goste de você, você pode começar a ficar neurótico com isso. Eu, por exemplo, uma vez, não foi apenas uma vez, mas uma dessas vezes é o que eu vou te contar, eu vi uma marca, eu estava conversando com uma garota e eu vi uma cicatriz, né, no pulso dela. A gente estava conversando e depois ela me falou sobre a cicatriz, era porque ela se cortou, porque o namorado dela tinha terminado com ela. E foi uma ameaça. Se ele não ficasse com ela, ela ia fazer alguma coisa, ia se matar, tirar a própria vida. Por que isso estava acontecendo? Essa mulher estava tentando controlar com todas as forças dela uma pessoa. Controlar da pior forma, que é fazer com que o outro sinta alguma coisa com relação a ela mesma. Só que isso não acontece. Você não pode fazer isso. Eu tenho um acontecimento na minha família, uma vez, que um ex-namorado, né, tem uma história de um ex-namorado da minha irmã, que ele se ameaçou se jogar de frente a um carro também, porque o relacionamento deles não estava indo muito bem e ela não queria mais ficar com ele. Sempre que você tenta controlar, você vai ficar neurótico, você vai ficar fazendo força para tentar conseguir uma coisa que não tem como, não tem como. Ainda que você se engane em algum momento achando que controlou, você conseguiu aquilo por conta da influência, mas não se controla pessoas, independente se é seu filho, independente se é sua mulher, seu pai, sua mãe, não se controla. Você pode influenciar de alguma forma. E se você, nesse segundo círculo, nesse círculo intermediário, o que você pode influenciar, você tem que estar ciente de que influenciar significa que pode não correr da maneira como você gostaria que corresse. Então, por exemplo, se eu quiser que uma mulher se apaixone por mim, eu não posso fazer com que ela sinta isso por mim, mas eu posso influenciar ela. Eu posso dar flores, bombom, posso ser simpático, só que isso pode não dar certo. E se não dá certo, o que eu tenho que fazer? Aceitar. Veja o meu vídeo sobre aceitação. Eu tenho que aceitar aquilo que não está sobre o meu controle. Eu posso tentar influenciar, eu posso fazer das minhas artimanhas para aquilo correr de acordo com o que eu gostaria. Só que, em última instância,
eu não posso controlar, eu não tenho controle absoluto daquilo, ok? Então você pode influenciar, mas esteja ciente de que se não ocorrer da forma como você gostaria que ocorresse, você tem que aceitar, tá bom? Vamos para o terceiro círculo aí, o círculo das coisas incontroláveis, você não controla. Tem uma pessoa que eu conheço, uma vez eu estava aqui em meu consultório e essa pessoa ela estava com uma consulta marcada, né, com uma psicóloga. E essa pessoa ela entrou em contato comigo chorando porque estava no engarrafamento. Ela estava no engarrafamento e ela estava talvez se culpando, criando ruminações internas ali, porque estava engarrafada e ela sabia que não ia chegar no horário. O que estava acontecendo, e provavelmente você já passou por isso de alguma forma, é que essa pessoa ela estava querendo que as coisas fossem diferentes de como elas estavam sendo. Ela estava querendo que aquele engarrafamento não existisse. Ela estava torcendo internamente com muita força para esse engarrafamento acabar ali, para desaparecer e o ônibus começar a andar e ela chegar no momento. Só que nada daquilo adianta. Então, nessa situação, é uma pessoa fazendo força para controlar algo incontrolável e para talvez influenciar algo não influenciável, ok? E aqui a gente não está falando de lei da atração, a gente está falando de alguma coisa, de coisas verificáveis, de coisas que são óbvias. Se você acredita em lei da atração, tá tudo bem, futuramente eu talvez grave alguns vídeos aqui, ok? Mas até as pessoas que acreditam na lei da atração, se você sabe sobre isso, deixe seu comentário aqui abaixo, elas sabem que você tem que lançar um desejo, você tem que talvez fazer um pedido, um pensamento, alguma coisa, você tem que ter o soltar, você precisa soltar. Porque até eles sabem que se você ficar agarrado muito a uma coisa, a probabilidade dela acontecer é muito menor e você vai ficar se esforçando à toa. Então, sendo mais sólido aqui nisso que eu estou falando, sempre situações externas em geral, até um determinado ponto talvez você influencie. De um ponto adiante você não tem nada para fazer. Talvez uma palestra vai acontecer semana que vem, você tem que estar lá e você está sentindo desconforto e você gostaria, fica torcendo aí para que mudem essa palestra. E se você ficar torcendo para que mudem o horário dessa palestra, o dia dessa palestra, você apenas está causando uma luta em vão. Você não pode fazer nada quanto a isso. E você está criando uma turbulência interna, você está se preocupando à toa. O que é que você tem que fazer? Aceitação. Veja meu vídeo sobre aceitação. Então, vamos recapitular. Primeiro círculo aí, as coisas que você pode controlar, as coisas que você controla. Só que preste muita atenção nisso que eu vou te falar. Até algumas coisas em você, muitas coisas em você, você também não tem controle total, você não tem controle total sobre suas emoções. Emoções fisiológicas, você não tem controle total. E quanto a elas, também tem que haver um nível de aceitação. Quanto a isso, veja o meu vídeo aí sobre aceitação. Então, existem também coisas internas, né? Alguma coisa que tem de contato, né? Quero levantar meu braço, pegar alguma coisa, manipular alguma coisa, objetos eu posso controlar. Eu posso fazer várias coisas, mas sensações, muitas delas eu não posso controlar. No segundo círculo aí, são as coisas que eu posso influenciar. Se você tentar controlar aquilo que você só influencia, você vai se dar mal. Você vai gastar energia à toa e você vai criar problemas para si ou para outras pessoas. E no terceiro círculo, são as coisas que você não pode nem influenciar, muito menos controlar. Se você ficar tentando controlar isso, se você ficar fazendo força para controlar isso, você vai se dar mal. E muita coisa na vida é apenas a natureza das coisas. Você não pode influenciar, você não pode controlar. Não queira ser mais inteligente do que o universo inteiro. Você pode ter crenças de que você influencia de alguma forma, mas cuidado para não exagerar. Não leve isso ao patamar de uma luta, de que eu tenho que controlar, tem que dar certo da forma como eu quero. Ok? Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui, eu espero ter ajudado de verdade você. Deixe seu comentário abaixo aqui sobre esse vídeo.
Se eu te ajudei de alguma forma, considere curtir aí, compartilhar, se inscrever no meu canal. Se você conhece outra pessoa que se beneficiaria, que pode se beneficiar desse conteúdo, compartilha com ela o link, tá bom? Grande abraço e até a próxima.